Olá, seja bem-vindo ao Vetinário, um canal sem limites ao conhecimento. Eu sou a doutora Luciana Queiroga e hoje nós vamos conversar sobre interpretação básica de hemogasometria para pequenos animais. Nossos objetivos nessa aula vão ser saber quando a gente deve solicitar esse exame de hemogasometria, quais os cuidados que devem ser tomados durante a coleta do exame e saber como fazer uma interpretação básica desses exames. Eu sei que quando a gente fala de hemogasometria, o pessoal da veterinária fica um pouco assustado. Eu entendo, porque para a gente interpretar o exame, a gente vai precisar de conhecimento de biofísica, de bioquímica e até de um pouco de matemática, coisa que veterinário não é muito fã, vamos confessar. Mas, se a gente for no passo a passo, for olhando esse exame com outros olhos e for com calma, a gente vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças e você vai estar apto a resolver 90% dos casos mais complicados de pacientes mais graves que você atender, e eu garanto para você que você vai mudar drasticamente a sua conduta, né, de tratamento e vai ter uma informação em tempo real desse paciente. Ele é um exame muito rico. Como eu falei, né, eu sou bastante fã desse exame por vários motivos. O primeiro deles é com uma pequena amostra, e aí a gente está falando ali de meio ml de sangue, a gente pode ter uma série de informações bastante amplas sobre o quadro do nosso paciente. Ele pode nos oferecer informações sobre alterações metabólicas desse paciente, sobre o estado ácido básico desse paciente e também sobre alterações respiratórias, dependendo do tipo de amostra que a gente colhe. Bom, antes da gente entrar, né, na avaliação desse exame, é interessante a gente ver tudo que ele pode proporcionar para a gente. Esse aqui é um exemplo de fita de hemogasometria, né, do resultado que a gente recebe, seja do aparelho portátil ou, né, do aparelho de bancada, depois a gente vai ver as diferenças. E ele traz uma série de informações. Vamos ver o que é mais importante nessa fita. Quando a gente olha, a gente leva um susto. É muita informação mesmo para um primeiro contato. Mas, como eu falei antes, a gente vai falar isso passo a passo. Bom, vamos começar então a entender como fazer essa interpretação mais básica. A gente vai fazer 4 perguntas olhando para a nossa fita de hemogasometria. A primeira pergunta é: existe um distúrbio ácido básico presente? A segunda pergunta: qual é o distúrbio primário? Quem está causando esse distúrbio ácido básico? A terceira pergunta vai ser: existe uma resposta adaptativa adequada? E a última pergunta que a gente vai fazer é: qual a condição patológica responsável pelo distúrbio ácido básico? Ficou meio confuso? Vamos ver pergunta a pergunta que vai ficar bem fácil. Vamos falar um pouco de casos clínicos. Sei que tem muita teoria, mas agora nos casos clínicos você vai ver que tudo fica muito mais fácil. Trouxe alguns casos para a gente entender melhor, né? E a gente vai fazer essas 4 perguntinhas para todos os casos e a gente vai ver como fica fácil. O primeiro caso é uma cadela SRD de 3 anos e a gente foi fazer uma castração eletiva, o anestesista, né, resolveu fazer TIVA, fez uma anestesia injetável com propofol e fentanil. Não colocou esse paciente na ventilação mecânica e aí ele começou a achar que estava meio estranho o paciente, né, talvez não estava gostando muito da ventilação. Antes de decidir por ventilá-lo ou não, colheu um sanguinho arterial ali e fez uma avaliação desse paciente. O que ele encontrou? Um pH de 7,25, um bicarbonato de 27,5, um CO2 de 70 e um excesso de bases de -4. Vamos fazer a interpretação.